terceiro ano! Chegamos novamente para a aula de português e hoje nós vamos iniciar a nossa aula corrigindo as atividades da aula anterior, onde nós falamos sobre a ortografia S e Z. Vamos conferir para ver se vocês acertaram? Então, conferem lá. Na primeira atividade, onde era para vocês lerem e em voz alta, circular também as sílabas que escreviam corretamente o nome dessas duas imagens, certo? Então, confiram lá para ver se vocês acertaram. A primeira imagem é uma camisa. Então, nós escrevemos assim, camisa, com S. O S aqui ficou entre duas vogais, por isso tem som de Z. O juiz, nós escrevemos com IZ e não com IS, porque o Z no final de uma palavra, ele tem mesmo o som de S. Mas cuidem para não se confundir, tá bom? A número 1 era para vocês ler a tirinha, e ela dizia assim, ontem meu nariz, e também era para vocês circularem, né, as palavras que tinham a letra Z e a letra S. Então, aqui, nariz, enganchou numa asa delta. Fiquei pendurado pelo nariz 2 horas até cair. Então, ó, nós temos mais uma palavra com S no final. Verdade. Mentiroso. Olha só. Então, nós temos mais uma sílaba, só que agora acompanhada de uma vogal, dizendo só, né? Não tem som de Z. O nariz, olha só, o nariz de Pinóquio. Na letra A, pedia para vocês copiarem as palavras em que a letra S representa o som Z. Dessas que nós circulamos, nariz, asa, horas, mentiroso, só e nariz de novo, quais são as palavras que o S representa o som Z? Asa delta, né, que é uma palavra só referente a um objeto. E também mentiroso, aonde o S está no meio de duas vogais, das vogais O. E aqui no caso do asa, no meio das vogais A. Também nós deveríamos copiar a palavra em que a letra Z representa o som S. Aonde a letra Z representa o som S? Na palavra nariz, correto? Perfeito! Então vamos lá. A 2, vocês deveriam encontrar no diagrama 10 palavras escritas com S e Z. Encontraram? Seriam essas palavras então, ó. Casado, asilo, surdez, casulo, groselha, cruz, fantasia, capaz, paz e feliz. E depois organizar também essas palavras aqui, onde o S com som Z e o Z com som S. Então, na letra A ficariam as palavras asilo, casado, groselha, casulo e fantasia. Já na letra B, o Z com som S, nós colocaríamos feliz, paz, cruz, surdez e capaz. Confere aí, gente. Beleza. Então, e o desafio da abertura? Vamos ver como ficou? Na abertura, você escreveu uma palavra em que a letra S representa o som Z e em uma outra em que a letra Z representa o som S. Complete as frases usando essas palavras e as do quadro abaixo, substituindo a estrelinha por S ou Z. Então, ficou assim. Na letra A ousadia do treinador e a intrepidez do time garantiram a vitória. Na letra B, o rapaz acordou assustado com o pesadelo. Na letra C, ela comprou o vestido xadrez para ir ao casamento. Conferiram? Ficou tudo certinho? Beleza, então seguimos adiante. Na aula de hoje, então, nós vamos fazer a concordância de palavras, que é o quadro Oficina de Palavras. Nos textos abaixo, faltam algumas palavras.
leia os textos e complete-os com as palavras do quadro. Então, aqui no quadro nós temos algumas palavras no plural, no singular, feminino, masculino, né? Algumas são adjetivos, outras substantivos. E a gente aprendeu que, para fazer sentido um texto, nós precisamos concordar o artigo com o substantivo e também com o adjetivo. O que seria concordar? Concordar em gênero e número, certo? Por exemplo, baixinho não vai combinar com o artigo a, né? A baixinho ou a menina é baixinho. Não, porque baixinho é um adjetivo que está classificado no masculino, no gênero masculino. Então, eu estou me referindo à menina, que é gênero feminino. E assim por diante, nós temos que fazer a concordância, certo? Então, vocês irão ler esses pequenos textos e irão completar com as palavras que estão faltando, lembrando de concordar, certo? Esse e esse daqui, com essas palavras do quadro. Depois vocês irão explicar como vocês decidiram qual palavra vocês deveriam utilizar, tá bom? E na próxima página, a prof vai pedir para que vocês, na próxima não, né? Lá na página 156, a prof vai pedir para que vocês leiam esse texto expositivo e no caderno vocês respondam essas atividades da número 1, correto? Porque aí nós já adiantamos o nosso assunto para a semana que vem, onde a prof vai ler novamente com vocês e nós vamos falar sobre as características desse texto. Mas hoje é só para vocês lerem e responder essas perguntas aqui da número 1 em um caderno, tá bom? Ou em uma folha para quem ainda não tem o seu material aí com vocês. Certo, gente? Então tá bom. Por hoje era só. Façam com dedicação. A prof deixou mais uma atividade lá no slides para vocês, nos slides, para vocês classificarem as palavras que a gente viu aqui nessa atividade. Classificar conforme o exemplo que a prof deixou para vocês. Beleza? Perfeito. Então, gente, um beijo no coração de vocês, se cuidem e tchau!